Abençoa nossas vidas nesse lugar e que Tu possa falar grandemente aos nossos corações e que Tu possa preparar, ó Deus, as nossas vidas para receber o melhor de Ti nessa noite. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um que já pode estar na Tua presença e quero louvar, Senhor, o Teu nome para que Tu também possa trazer em segurança aqueles que ainda hão de vir, para juntos, ó Deus, estarmos na Tua presença para somente Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um e que nós possamos juntos celebrar esse Deus vivo, esse Deus que ressuscitou dentre os mortos, esse Deus que nos trouxe a salvação. Amém? Amém. Como é
estarmos na casa do Senhor, assim como diz os Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E por isso, quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos, aqueles que estão aqui, né, que vieram durante a semana, que a gente se viu, aqueles que a gente não se viu, os que não se viram, os que estão nos visitando, sejam bem-vindos, que a graça do Senhor recaia sobre a vida de cada um de nós. E por isso, hoje nós vamos celebrar o amor de Deus revelado em Jesus. Por isso, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. 1 João 4, 16. Amém? Amém. 1 João, capítulo 4, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos juntos? E nós Conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Beleza, só que eu achei um pouco fraco, então eu quero convidá-los a ficarem de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. E agora, com bastante força aí, no pulmãozinho, vamos falar aí esse versículo, adorando, exaltando e louvando a Deus. Vamos já? E nós conhecemos e cremos por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Amém. Amém. Como é bom vivermos esse amor de Deus, esse amor que exala a essência do nosso Senhor, né? Então, a gente vai nesse momento orar. Só que essa oração ela vai ser diferente. Nós vamos, aqueles que puderem, claro, vamos nos ajoelhar diante de Deus agora, aí onde você está, e nós vamos orar, dedicando e entregando a nossa vida nas mãos do nosso Senhor, dedicando e entregando o nosso coração, o nosso culto, e esqueça tudo que está lá fora, esqueça qualquer problema, esqueça qualquer dificuldade. Lembre-se, nós estamos aqui para focar naquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o nosso alvo, porque o nosso alvo é Cristo. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, por todas as tuas maravilhas, obrigado, Pai, pela tua misericórdia, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, Senhor. Obrigado por todos aqueles que conseguiram chegar, Senhor, abençoe aqueles que estão a caminho, Pai, e que logo mais possamos estar na tua presença ainda, ouvindo a palavra que teu servo vai trazer aos nossos corações. Nos abençoa, nos proteja e nos guarde. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, onde estiverem. E lá em Salmo de número 69, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: louvarei com cântico o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. E, sentado como os irmãos estão, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 7.
Hebreus, capítulo 7, versículo 22 a 27. Amém? Hebreus 7, 22 a 27. A gente vai fazer assim. Os homens vão estar lendo os versículos pares, as mulheres os ímpares, e no 27 vamos ler todos juntos, ok? Então, homens os pares, mulheres os ímpares, e no 27 todos juntos. Vamos lá, homens? Tá, vamos lá, tudo mais, né? Respira, né? Vamos lá. Por isso mesmo, Jesus. Queres? Eles são feitos sacerdotes de maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Falar que nem o pastor Edivaldo, se eu fosse visitante nessa igreja, eu acho que eu ia ficar meio balançado assim pra ir embora, né? Bora com mais convicção, irmãos? Vocês querem ler juntos? Então bora ler juntos, desde o 22 até o 27. Vamos lá? Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre Interceder por eles. Com efeito, nos confia um sumo sacerdote como ele, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. E não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Amém. Jesus ele se ofereceu por nós, né? E nesse momento nós vamos ter a oportunidade novamente de orar ao Senhor. E nesse momento nós vamos entregar, né, a Deus a vida de alguém que a gente queria que estivesse aqui e não veio, né? Alguma pessoa, algum parente, né? Dedique nas mãos do Senhor a vida daquelas pessoas que você queria que conhecesse Jesus, quer que tenha a oportunidade de conhecer Jesus. E logo depois nós vamos louvar ao nosso Deus com 3 canções com o Ministério de Louvor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui nessa noite. Agradecemos, Senhor Deus, porque a tua alegria está em nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te pedimos que possa tocar sempre em nós, para que possamos refletir a tua luz onde estivermos. Nesse momento, entregamos nas tuas mãos, Senhor Deus. Cada um tem dedicado nas tuas mãos não apenas a sua vida, não apenas as nossas vidas, mas dedicamos nas tuas mãos a vida daquelas pessoas que queríamos que estivesse aqui. Queríamos, Senhor Deus, que tivesse um encontro contigo, te conhecesse constantemente, te conhecesse todos os dias, te conhecesse, Senhor Deus, como nós te conhecemos. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que dê a oportunidade, que nós tenhamos a oportunidade de sermos exemplos, Senhor Deus, onde estivermos, para tocar a vida dessa pessoa ou dessas pessoas. Seja, Senhor Deus, alguém da família, seja um pai, seja uma mãe, seja uma esposa, seja um marido, seja, Senhor Deus, filhos, seja tios, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer com que nós tenhamos um impacto na vida dessas pessoas. Também te pedimos, Senhor Deus, que a nossa vida reflita onde estamos, no trabalho, na faculdade, para que assim possamos influenciar nossos colegas, Senhor Deus, a estarem te conhecendo cada vez mais e mais. E que sejamos o diferencial, Senhor, aonde estivermos. É isso que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre todos nós nessa noite, amém? Amém. Vamos nos colocar em pé. Creio que Deus está abençoando as nossas vidas nessa noite, porque grandes coisas vim falar nessa noite sobre nós. E creio que
Cada um de nós nessa noite tem um propósito para ser entregue na mão do nosso Deus nessa noite. Nesse momento nós teremos também a oportunidade de se confraternizar, né? Abraçar aquele irmão que a gente não viu durante a semana, cantar a mão dele e dizer como é bom estar aqui nessa noite. Aos nossos visitantes, quero agradecer aqui a presença da nossa irmã Natália, do nosso irmão Léo, como chamo carinhosamente, ali o Carinho, e a Clarice, né, que são amigos, né, da escola da pequena Heloíse, convidada da Heloíse hoje. Eles receberam o convite, estamos fazendo presente. Seja muito bem-vindo nessa noite à nossa igreja. Que o Pai do Céu abençoe grandemente a vida de vocês e possa recompensar grandemente essa família, abençoando em nome de Jesus. E aos nossos visitantes também, alguém que nos visita também, sintam-se à vontade na casa do nosso Deus nessa noite. E se a igreja está feliz com a presença da família, se é verdade, digam amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. E que nessa noite nós possamos adorar ao nosso Deus com alegria. Amém? E nesse momento de exaltação, nós precisamos entrar na presença do nosso Deus. Porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E como é bom poder estar na presença dEle, com os nossos corações alegres. Porque sabe, irmãos, independente das situações, das dificuldades, em qual nós cristãos passamos, nós temos uma certeza sobre as nossas vidas: Deus tem o controle de tudo. E por isso, quando nós estamos na presença do nosso Deus,
coração se alegra de tal maneira, de tal forma, que a expressão no rosto de cada um de nós é de gratidão. A Bíblia nos relata que só a graça dele nos basta para tudo. E quando nós sabemos que Deus ele tem o controle de tudo, nós também entendemos e compreendemos que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso nós estamos alegres. E nós podemos dizer: Senhor, nós te exaltamos, porque nós sabemos que tu está no controle de tudo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória em nossas vidas. Exaltamos a Cordeiro Santo de Deus e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias em nossas vidas. Exaltamos a Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias em nossas vidas. Te exaltamos? Exaltamos a Cordeiro Santo de Deus e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Liberada nós.
Sua palavra de vitória já foi liberada em nós. Amém? Enquanto essa palavra é liberada a cada um de nós, nós podemos observar a grandeza do Senhor e dizer: grande é o Senhor sobre as nossas vidas. Porque independente daquilo que está sobre a nossa frente, o problema, a grandeza de Deus, ela é tão grande sobre nós, porque acaba se tornando inútil, pequeno, na presença de Deus. Porque nessa noite, tudo aquilo que nós viemos colocar sobre a presença de Deus, nós possamos crer e ter uma certeza única que grande é o Senhor. Abre seu coração essa noite, deixa Deus falar contigo. Declara que grande é o Senhor. Esqueça agora tudo que está lá fora, tudo que você passou durante o dia. E se concentre somente agora na adoração ao nosso Deus, para que Ele receba toda a adoração, toda a gratidão. Amor.
Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, gostaria de chamar as crianças aqui à frente. Nós já vamos estar dividindo em classes. Eles têm uma atividade mais intensa hoje, né? Em classes de crianças, né? Desculpa, é costume DVD. Nós vamos estar dividindo a classe aí das crianças e vamos estar orando pela vida deles. Pedir para o nosso irmão Joelson. Pai, em nome de Jesus, que nós oramos a Ti, ó Pai, entregando a vida dessas crianças em Tuas mãos, ó Deus, que elas possam assimilar e aprender tudo que for passado para ela, que vem do Teu reino, Deus. Que elas possam crescer não só em tamanho, como estatura e graça, como nosso Senhor Jesus Cristo cresceu. Que quando grande elas não possam se desviar dos caminhos, que é o melhor caminho que elas podem seguir, que é Teus caminhos, ó Deus. Abençoa seus professores, ó Deus, seus pais. Em nome de Jesus que oramos, já agradecidos. Amém, Deus. Amém. Amém. E aproveitando que ele fez a oração, se ele chamar o irmão Joelson aqui à frente, ele vai estar trazendo uma inspiração musical. Graças a paz, igreja. Amém. Já estou pedindo desculpa porque ainda estou rouco ainda, estou nervoso, mas normal, né? Senhor, agradecendo o nome do Senhor. A equipe veio embora domingo à noite. Nossa gratidão a Deus pela vida de todos que foram, a disponibilidade que cada um teve para servir ao Senhor ali. Foram momentos fantásticos, momentos de grande valia que nós não esqueceremos jamais. Nossa congregação ali recebeu bênçãos, bênçãos e bênçãos, e cada dia a gente tem visto Deus agir ali. Ficamos em Salinas para resolver algumas questões pendentes. Retornamos na quinta-feira à noite. Estávamos chegando aqui de Salinas, eu e Seni, juntamente com Osmeire. Os demais irmãos já tinham chegado. Foram momentos bem agradáveis. Na manhã de ontem, nós estávamos então compartilhando exatamente com o nosso irmão Felipe, juntamente com Priscila, e nós compartilhávamos exatamente aquilo que Deus queria fazer e o que Deus estava fazendo. Mas o inimigo, ele procura tirar a nossa paz, ele procura tirar a nossa alegria, e como disse o Joelson, o diabo realmente não pode ficar feliz com a gente, ele tem que ficar triste mesmo, ele tem que encher a paciência. E então o Felipe sai no meu carro para ir adquirir ou buscar alguma coisa para a casa onde iria morar. É interessante, todos desfrutando da alegria, e o casal com muita felicidade retornava de carro, e aprove Deus então derramar chuva sobre Belém, especificamente sobre aquele bairro ali. E a casa então foi invadida pela água da chuva. E quando eles chegaram, estava tudo destruído, praticamente dentro d'água. A tristeza invadiu o coração, é lógico. Cada um ficou sem saber o que fazer, e eu disse: pega o carro, vem para casa. Eles vieram, nós abraçamos, choramos juntos,
discutimos, brincamos, sorrimos, choramos, oramos. E vimos Deus agir de uma maneira incondicional, como Deus age através da vida. Irmãos chegaram, cada um fazendo aquilo que podia. Hoje foi fantástico ver a unidade dos irmãos para tentar salvar alguma coisa daquilo que a água molhou. Foi fantástico ontem ver o Joelson com o Hudson salvando os documentos, tentando salvar os documentos, Emery, juntamente com o Miro, literalmente também abatidos, porque a casa era deles. E em alguns momentos choraram em vários sentidos, mas ali tentando salvar os documentos, principal que nós precisávamos. E Deus nos deu o privilégio de poder ver isso e desfrutar mais uma vez da unidade da Igreja de Cristo Jesus. Quando eu cheguei naquela casa ontem à noite, eu pude ver todos os alimentos que eles tinham ganho. Cesta básica, o nosso irmão Felipe está desempregado, e eu pude ver os alimentos ali, todos jogados no meio daquela água. Agora não mais água, mas tudo muito molhado. E eu me deparei com uma realidade muito triste na minha vida. Mas eu sei que vai ser mais um milagre. Vai ser mais um milagre. Deus já está fazendo um milagre. E o milagre de Deus é perfeito. Em alguns momentos eu ouvi uma frase do Felipe e eu disse para ele: filho, você é forte e o diabo quer te derrubar. Mas o diabo já perdeu, porque o Felipe, a família e a igreja é do Senhor Jesus. Amém. Pensando nisso, eu queria passar alguns momentos falando com vocês que aqui estão e com os nossos irmãos, amigos que estão aí do outro lado, falando sobre o perdão de Deus. Eu sei que ali está a irmã Neide, a irmã Joana e algumas outras pessoas, acho que a Neide deve estar ali, Sônia, e enfim, alguns irmãos estão nos ouvindo, outros estão nos acompanhando desde o início do culto. Lucas, capítulo 7, eu quero que os irmãos abram as Bíblias, e eu lerei o texto, Lucas, capítulo 7, versículo 36, é um texto um tanto longo, até o versículo 50. Lucas, capítulo 7, verso 36 até o verso 50. Diz o texto, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhe com suas lágrimas e lhe enxugava com os próprios cabelos, beijando-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, quem saberia qual é essa mulher que ele tocou, porque é pecadora? Dirigindo-se Jesus ao fariseu, ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz-me desta. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, amaria mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Respondeu-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela entrando, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas dessa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ele muito amou. Mais aquela do que quem pouco se perdoa, pouco ama. Enquanto
então disse a mulher: perdoado são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Eu quero falar hoje à noite sobre o perdão de Deus. E eu estava observando, queridos irmãos e irmãs, que nós estamos diante de um acontecimento que aconteceu com uma mulher pecadora. Essa mulher morava na cidade de Naim. Mateus capítulo 26, versículo 7 fala sobre isso. Nós encontramos uma outra cena nesse mesmo texto, muito parecida, só que desta vez era em Betânia e era Maria, irmã de Marta e Lázaro. O mesmo contexto, porém com pessoas diferentes. E aí nós observamos que o perdão de Deus, ele não foi providenciado ele nos foi providenciado pela obra de Cristo na cruz. E este perdão, ele está disponível a toda e qualquer pessoa. Não é apenas a mim, não é apenas a ti, mas a qualquer uma pessoa ou qualquer outra pessoa. O texto aqui, ele nos mostra algumas lições sobre o perdão de Deus em Cristo Jesus. E esse perdão deve ser buscado por nós. O perdão não é apenas, ele não é uma coisa que ele vai estar ali de qualquer maneira, ele precisa ser buscado. E eu queria que você me acompanhasse a partir de agora, atentamente, olhando o texto sagrado. Quando eu olho o versículo 36 até o versículo 38, eu pude observar ali que o perdão de Deus deve ser buscado com reverência, contrição, devoção e arrependimento. Então, o perdão de Deus, ele não pode ser buscado de qualquer maneira. Eu não posso buscar o perdão de qualquer maneira. Mas o perdão de Deus, ele deve ser buscado. Eu preciso buscá-lo com reverência. Eu preciso buscá-lo com contrição. Eu preciso buscá-lo com devoção. Eu preciso buscá-lo com arrependimento profundo. É interessante, meus irmãos, a atitude da mulher no versículo 36 e no versículo 38. E aí nós observamos que diante de tal atitude, fica claro que essa mulher, ela estava buscando perdão para a sua vida. Observe bem aqui, ela entra na casa. Diz o texto que ela entra na casa, e ela entra na casa como uma pecadora. Observe bem, ela entra na casa como uma pecadora. O próprio texto diz, entra uma mulher pecadora. E aquela mulher pecadora estava entrando naquela casa em busca do perdão para, interessante, a Bíblia diz, para os seus muitos pecados. Não era para um pecado qualquer. Não era pelo pecado do adultério apenas, não era pelo pecado de qualquer outra coisa. Diz o texto que era por causa dos seus muitos pecados. Outra coisa interessante é que durante esse incidente, durante esse momento, essa mulher, ela não disse uma só palavra. A Bíblia não diz, o texto não menciona, ela não diz absolutamente nada. Ela vai fazer com os seus atos, Nós vamos observar que os atos dela falam mais alto que qualquer palavra. Elas tentaram imaginar, ou seja, ela começou a fazer alguma coisa. O versículo 28, ele me leva a imaginar qual a maior vivacidade possível descrita aqui. Então ele me leva a imaginar aquele momento. A mulher não fala nada, ela vai ali apenas fazer o ato. O ato de quê? Beijar os pés e lavar os pés de Jesus, enxugar com os seus cabelos. É interessante que nesse momento ela demonstra reverência. Aqui nós encontramos que ela demonstra contrição. Aqui nós encontramos ela demonstrando a sua devoção. E acima de tudo, o texto mostra claramente que ela estava demonstrando o arrependimento. A mulher estava reconhecendo que era pecadora e que precisava do perdão de Deus em Cristo Jesus, e que somente Cristo poderia concedê-lo esse perdão. E isso ela fez, ele fez. Jesus fez isso, ele perdoou seus pecados, e a Bíblia diz que ela saiu daquela casa justificada e perdoada. Olha que coisa legal. Tem nada mirabolante, tem nada, não precisa gritar,
Eu preciso apenas observar aqui que ela sai justificada e perdoada. Ao buscar o perdão de Deus, eu e você, nós precisamos buscar e viver precisamos ter algumas características que estão descritas no texto. Nós precisamos começar a arrepender primeiro do pecado. Nós precisamos estar voltados, contritos. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Deus quer derramar bênçãos, Deus quer abençoar, Deus quer transformar as coisas que nós achamos que são ruins, Ele quer transformar em bênção, mas eu preciso buscar o perdão de Deus. Quando eu sigo um pouquinho mais no texto, eu vou para o versículo 39, eu chego ao versículo 44, eu entro no versículo 45 e no 46, então eu encontro ali que o perdão de Deus não pode ser entendido e nem desfrutado por aqueles que confiam em sua própria justiça. O perdão de Deus não pode ser entendido, não pode ser desfrutado, não pode receber bênção por aqueles que não confiam, ou seja, por aqueles que confiam na sua própria justiça, ou seja, na sua própria força. Quando eu olho para o texto, eu vejo Simão. Olha aqui comigo, vem com ele. Simão se achava uma pessoa muito boa. Ele era o máximo. Ele se envolve em um manto de justiça própria. Agora ele coloca aqui um manto sobre ele. Um cara fantástico. Possivelmente ele não convidou Jesus com o desejo de aprender. Ele não convidou Jesus com o desejo de honrá-lo. Visto que ele não providenciou água para lavar os pés de Jesus, ele não providenciou óleo para ungir a cabeça, ele não beijou Jesus como gesto de saudação, de amizade e de paz. Essas coisas aqui, elas faziam parte do processo normal de cortesia de um lar oriental. Mas ali faltava a cortesia de Simão. Simão não fez nada disso. O perdão de Deus não pode ser entendido e nem desfrutado por aquele que se julga superior, por aqueles que se consideram bons, por aqueles que se consideram justos, por aqueles que se consideram, que confiam nos seus próprios méritos, por aqueles que são cheios de si mesmo, por aqueles que não entendem a graça de Deus. O perdão não pode ser desfrutado por essas pessoas. E aí eu estava olhando Lucas capítulo 18. E o capítulo 18 de Lucas, do versículo 9 ao versículo 14, eu encontro ali um fariseu que se orgulhava pelos seus méritos. Um fariseu que se orgulhava porque ele estava diante de Deus em detrimento ao publicano, o pecador, a si mesmo, que eles estavam ali, naquele momento ali, não entendendo nada da graça de Deus. E aí nós vamos observar aqui que o publicano, o pecador que se humilhava diante do poder de Deus, estava ali, tranquilo, quebrantado diante. E aí eu vi que a graça de Deus é tão profunda que pode alcançar o mais vil pecador. Simão, cara cheio de si, mas a mulher, quebrantada, contrita, pecadora, agora é alcançada por Deus. Quando eu começo a observar isso, eu começo a ver que a graça é tão profunda que pode ser revelada em nós. Basta para que nós sejamos verdadeiros adoradores, precisamos estar arrependidos. Ao passo que aquele que leva uma vida certinha não reconheceu. O Simão, a vida dele estava corretíssima, mas ele não reconheceu que era pecador. Quantas vezes nós estamos achando que somos bons demais? Eu posso dizer para os irmãos que às vezes eu também já me encontrei nessa situação, achando que sou o cara, talvez, maioral de todos. Simão, então, ele se achou maioral, e aquela mulher maioral, ela não se acha nada, ela só se encontra no estado de pecado. É interessante que quem precisa da graça de Deus não são os bons. A Bíblia diz: eu não vim para buscar os doentes. Aliás, os bons, os sãos, mas eu vim para buscar os doentes. E nós estamos doentes no pecado, e se nós confiarmos em nós mesmos, jamais entenderemos e jamais desfrutaremos o perdão de Deus. Mas se eu buscar a Deus, se eu me arrepender, se eu confiar, se eu olhar para Cristo, o autor e o consumador da minha fé, então eu vou entender que eu não sou diante de Deus nada,
e que sem Ele eu estou perdido no pecado e eu irei para o inferno. Não tem jeito, é inferno mesmo. Mas aí eu fui descendo um pouquinho mais e eu tirei no versículo 41 do texto de Lucas, capítulo 7. E eu vi que o perdão de Deus é uma dádiva do qual todos precisam. Aí aqui, o versículo 41 do texto, ele vai mostrar para nós e vai dizer exatamente isso aqui, olha. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Ele perdoou ambos. E quem mais era grato a ele, né? Todos estamos falidos e somos devedores aos olhos do nosso Criador Celestial. A Bíblia diz que não existe nenhum homem justo sobre a face da terra. Não existe nenhum homem que seja justo. A saber, Jesus Cristo que veio. Esse veio para nos salvar. Na parábola aqui, ambos eram devedores. No texto, no versículo 41. Ambos eram devedores. Tanto o que devia mais como o que devia menos. Não interessa, você deve. Então não adianta você achar que porque deve mais ou o outro menos, você é melhor. Não, todos são devedores. E aí nós observamos aqui que na situação real, tanto a mulher como o fariseu, Simão, aqui, eram devedores. Independente do fato de ter uma boa fama e outro uma má fama. Porque Simão, ele tinha uma fama excelente. Caraca, aí, aquele cara, perfeito. Mas aí quando a mulher estava lá, Fátima, aquela mulher pecadora terrível, ambos devedores, ambos não reconheceram o seu estado pecado, naquele momento então. Todos os dois são devedores e todos nós somos devedores. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores. Todos são destituídos da glória de Deus. Então eu e você, todos nós precisamos da dádiva do perdão de Deus. O versículo 42, a parte A, ela diz que o perdão de Deus é uma dádiva pelo qual não podemos pagar. Isaías, no capítulo 64, no verso 6, ele diz que as nossas justiças e méritos próprios não passam de trapos imundos. Nem eu e nem você temos direito de gozar da vida eterna, mas por causa do grande amor de Deus, Ele veio para nos dar perdão do pecado, perdão da dívida e nos garantir vida eterna em Cristo Jesus. E aí nós observamos exatamente isso. Obrigado, não. Nós observamos exatamente isso. Como pagar os nossos débitos diante de Deus? Independente da nossa origem, da nossa posição social, do nosso status, da nossa educação, da nossa condição financeira, etc. O perdão de Deus é uma dádiva que somente Cristo pode conceder. E pasmem, o versículo 42, a parte B, versículo 48, 49, 50, ele diz que isso só acontece mediante a fé. Mediante eu acreditar pela fé. Daí você e eu, nós podemos estar nos perguntando: se não posso pagar a minha dívida diante de Deus, como resolver o meu problema? Eu não posso pagar, então como resolver? Cristo. É pela graça de Cristo, é pela bondade de Cristo. Ele tomou sobre si os nossos débitos. Isaías diz: Ele tomou sobre si as nossas pisaduras. Ele levou sobre ele todas as nossas dores. Ele levou os nossos pecados lá na cruz. E lá na cruz ele diz: perdoado estão os teus pecados. O perdão de Deus não é concedido, nos é concedido somente pela fé. E quando eu observo aqui, não foi o amor que a mulher demonstrou por Jesus que lhe trouxe perdão, mas foi a sua fé. Olha só, não foi o amor dele levar ali aquele bálsamo caro, estava ali, a mão nos pés de Jesus, aquele negócio, não. Foi a fé. Ela não foi perdoada porque amava, mas ela amou porque foi perdoada. Naquele momento ali, ela não amava Deus ainda, né? Ela não amava Deus ainda. E ela foi perdoada porque ela foi amada. Ela começou a amar depois que os seus pecados foram perdoados. Nós observamos que não foram as suas lágrimas, não foram os seus beijos, não foram a unção da mulher que fez Jesus lhe trazer o perdão. O perdão de Deus proporcionou verdadeiramente, como diz o versículo 50, porque ela estava com o coração quebrantado.
ela estava com o coração colocando o fardo diante de Deus. E aí ele perdoou o pecado. O perdão de Deus aqui se torna motivo de grande gratidão e amor por parte daqueles que experimentaram. Aí olha o versículo 42, a parte C, e o versículo 47. Nós observamos aqui o exemplo da mulher, no 43 e no 47, vai ver que o exemplo da mulher é perdoada nesses versículos. Ambos devedores, na palavra, foram perdoados. Cristo estava tão desejoso de perdoar o Simão, como havia feito com a mulher pecadora, mas não havia evidência de arrependimento na vida de Simão. Simão estava lá. O fariseu, ele não foi grato porque havia experimentado o perdão de Deus. Até porque talvez não sentia necessidade de ser perdoado. Ele achava que não tinha pecado. Ele se considerava justo aos próprios olhos. Então ele não foi perdoado porque ele, pelo fato dele não achar que precisava de ser perdoado. Quantas vezes você acha que não tem pecado? Quantas vezes você acha que está tudo muito bem na sua vida? Quantas vezes você olha para você e diz, eu sou literalmente perfeito? Aquela mulher, ela olha para ela e ela diz, eu sou pecadora, eu preciso ir aos pés de Jesus. E quando ela diz, eu vou aos pés de Jesus, ela vai com o coração quebrantado e Deus entendeu o coração e ali ele perdoou os pecados. Simão, então olha, acha que é o grande, o capaz, o soberano, o todo-poderoso, acha que não tem pecado, considera-se justo aos seus próprios olhos, não reconhece, não teve pecado perdoados. E você, como está? Qual das duas pessoas você se identifica mais? Com a mulher pecadora ou com Simão, o bom? Qual das duas pessoas faz mais sentido na sua vida? Interessante, meus irmãos queridos, que se somos perdoados, então nós precisamos sentir amor, nós precisamos sentir devoção por aquele que nos perdoou. Quem nos perdoou foi Jesus, ele derramou o sangue na cruz. Eu estava pregando lá na Pires, eu preguei sobre o 1 Pedro 2,9, raça eleita, nação santa, propriedade exclusiva. Eu ali demonstrei para aquele povo, para a igreja, através da mensagem, que Deus nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos tirou do meio das trevas, Ele nos mostrou o caminho verdadeiro, e disse, vocês que nem eram povo, agora sois povo, raça eleita, vocês são chamados para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas, vos tirou das trevas. E agora, você precisa entender isso, mas ele disse, agora que você saiu das trevas, você tem a missão de ir e proclamar. Quando o nosso pecado é perdoado, nós temos a responsabilidade de anunciar a todos que Jesus Cristo é o único que perdoa o pecado. Como está a sua vida com Deus? Eu queria que nós saíssemos daqui hoje pensando nisso. Uma vez liberto do grande peso do débito do pecado, nossa gratidão deve ser manifestada através de duas coisas. Primeiro, uma vida de santidade. A Bíblia diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou o quê? Sou santo. Segundo, precisamos trazer outros pecadores a Ele. 2025 está encerrando. Apenas 20 e alguns dias nos separam no final do ano para chegarmos em 2026. E se você é um pecador arrependido, qual pecador que você trouxe aos pés de Cristo durante esse ano? Que tamanho é a sua gratidão de demonstrar o amor de Deus para com aqueles que ainda não conhecem? A sua grande responsabilidade é uma vida de santidade e trazer pecadores aos pés de Cristo. Eles ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Vai ao encontro de pessoas que precisam de Jesus. Você na live, anuncia o Evangelho. Vá ao encontro daqueles que precisam de Jesus. Se nós não cumprimos a nossa missão no mundo, não vale a pena viver aqui no mundo. Domingo passado eu tive a oportunidade de batizar um ex-ateu. Eu fiz o casamento de um ateu
há 7 anos. E aquele ateu, no momento que eu pedi para ajoelhar, ele relutou, mas ele ali ajoelhou-se, não teve jeito, diante do Senhor Jesus. Nunca mais eu vi aquele casal, não sei, fui convidado pelo casal para fazer o casamento e eu não deixei de dar a bênção naquele casamento, uma jovem cristã e um cara ateu. E eu fui fazer o casamento. Foi numa casa lá em Coaci, na beira do rio, por lá. Foi um negócio muito legal. E aí, domingo passado, eu tive a oportunidade de batizar um ateu, um ex-ateu. Um ateu casado com uma cristã, mas que não reconhecia Jesus como Senhor. Ele ouvia a mensagem, ia à igreja, mas não ouvia, não entendia. Por quê? Porque ele é de família ateia, pai, mãe, irmãos, parentes ateus. Gringo não precisa de Jesus. Mas ele chegou na simplicidade do Evangelho. O poder de Deus que transforma a vida de homens. O poder de Deus que transforma a vida do ateu. E aquele ateu passou em frente à igreja em Salinas. Ele, com a esposa, disse: olha, vamos ver essa igreja. Uma igreja muito pequena. Ele já tinha ido a outra igreja com ela. E naquela igreja ele encontra o Evangelho, o poder de Deus que transforma a vida. Ali ele rende aos pés do Senhor. E ele disse: eu quero ser batizado. Ele foi batizado, participou da primeira ceia. E eu disse para ele: você tem a missão de levar o Evangelho aos seus pais, ao seu país de origem, onde eu não posso ir, porque Jesus é real. Talvez você não tenha feito absolutamente nada esse ano para levar alguém aos pés de Cristo. O fim do ano está se aproximando. E mais um ano vai começar. Quantas pedras terá na sua coroa? É preciso que nos arrependamos, que nos quebrantemos, que nos contritemos, ou seja, estejamos contritos, para que nós possamos levar o Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. O Natal chegou. E você está disposto a anunciar o Cristo no Natal? O fim do ano está chegando. Você está disposto a ganhar uma alma para Jesus ainda esse ano? Que o Senhor, o eterno Deus, Ele possa nos abençoar, Ele possa nos ajudar, Ele possa fazer resplandecer o seu rosto sobre nós. E que assim como aquela mulher sentiu a necessidade de confessar o pecado, assim como aquela mulher sentiu a necessidade de buscar o perdão de Deus, que nós sintamos a vontade de falar desse amor que perdoa pecados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor levante o rosto sobre mim, sobre você e sobre nós. Amém? Vamos lá? Pai querido, nós queremos apenas pedir perdão pelas falhas que nós temos cometido. Quantas negligências nós temos feito em não compartilhar o teu amor com as pessoas que ainda não te conhecem. Mas eu quero, Senhor, pedir a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Aqueles que vieram pela primeira, segunda, terceira vez, Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame a tua bênção e fale o seu coração, para que haja contrição de pecado, para que haja arrependimento, para que haja entrega de vida diante de ti. Eu quero, Senhor, colocar a vida dessa igreja diante do teu altar. Eu quero colocar a minha vida diante do teu altar. Quantas coisas nós passamos no dia a dia e muitas vezes nós ainda não paramos para ver aquilo que tu queres fazer em nós. Mas nós queremos sair daqui hoje à noite pensando: o que eu farei para trazer uma alma aos teus pés? Perdoa, Senhor, a negligência. Perdoa por não termos ainda nos quebrantado totalmente diante de ti. Derrama bênção sobre cada um que aqui está. Fica conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sentar? O grupo nos conduzirá nessa sessão de adoração. E hoje nós vamos terminar o culto, daqui a pouquinho, apresentando o nosso Levi, entregando nas mãos de Deus. Eu disse: se ele não tivesse acordado hoje, eu dava beliscão nele para ele acordar,
Vamos ver, vamos cantar nesse momento, adorando o nosso Deus. Tem um coração quebrantado e contrito. Eu queria te convidar a sair daqui, daqui a pouquinho, pensando nisso. Eu preciso mais de Deus. Cacá e a nossa irmã Cacá e a nossa irmã Jaqueline, o Ricardo, né? Jaqueline. Cacá é antes de ser crente, depois
Depois que ele aceitou Jesus, ele mudou de volta. Eu queria convidar esse casal para vir aqui. Eu queria que eles trouxessem o Levi. A Jaqueline passou por momentos tenebrosos na vida. Momentos de uma depressão profunda, momentos de dor, de angústia, momento de choro, momento de solidão, momento de provações terríveis. Ela encontrou um cara que o acompanhou ou acompanhou a ele em todos os momentos da vida. Esse rapaz aproximou dessa menina e ele pôde acompanhar na alegria, na tristeza, na doença, no choro, nos momentos tenebrosos. Ele não desistiu de amar a pessoa que Deus escolheu para ele. Na brutalidade da vida, sem querer conhecer Jesus, essa jovem, mesmo sofrendo as consequências, ela entendia de Deus. Esse camarada fugia de Deus. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, e quando eu conheci, por alguns momentos ele tentava fugir de mim, mas não conseguia. Não tinha jeito. Quando a moto passaria, para aí, cara, fala comigo um pouquinho. Ele vinha deixar a Jaqueline na igreja e fugia de mim. Mas eu dizia para ela: Jesus vai alcançar aquele cara. E eu chegava e dizia: ei, seu cabra, não foge de Deus. Até que um dia ele não teve como dizer: eis-me aqui. Ele curvou-se a Jesus. E eu queria que nós cantássemos aquela musiquinha que fala muito sobre a vida desses dois, mas fala muito sobre o Felipe e a Priscila. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu queria contar a igreja, ficar em pé. Eu queria que você cantasse isso. Porque cada vez que a fé desse casal foi provada, eles confiaram mais em Deus. Cada vez que a fé desse casal é provada, eles confiam mais em Deus. E aí nós vamos cantar: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Apenas em fé. Cacá está chorando de gratidão. Gratidão pelo privilégio de quando a fé foi provada, ele continuou. Ela, pela fé, continuou firmada. E ela escreveu uma carta para Deus e ela disse: Senhor, me dá um filho. E aquela carta ficou em segredo, mas ela escreveu para Deus a carta. Ela estava enfrentando a criança. E Deus ouviu a sua oração. Cada vez que a minha fé não seja qual for. Seja qual for a fé. A prova. Seja a dor. Seja a decepção. Seja a renúncia de muitas coisas que você precisa renunciar. Seja aquele momento que você está pensando que nada mais faz sentido. Seja qual for o momento. As provações não são maiores do que o nosso Deus. E elas não impedem. Por mais que o diabo tente, ele é derrotado em nome de Jesus. Chumada na vida. Deus vai fazer o som do meu casal. É o que Deus está fazendo com esse casal. É o que Deus está fazendo conosco, com a igreja, Senhor. É isso que Deus está fazendo. Deus vai dizer que eu vou morrer no sobrenatural. A Jaqueline precisou morrer no sobrenatural na vida dela. O Ricardo precisou morrer. As coisas que estavam sobre a vida dele, para romper em fé. E hoje está aqui para apresentar o Levi como presente do Senhor. Por isso eu digo: cada vez que a minha fé é provada, eu quero chamar a Celina para vir aqui à frente. Vem aqui, Rogel.
para a irmã Jaqueline. Eles celebram com gratidão ao Senhor. Tanto a nossa irmã Felipe, como a nossa irmã Priscila, glorificam ao Senhor. E é bem com a igreja glorificar o nome de Deus. Escrita 40 dias depois, veio a resposta, não é isso, meu querido? A carta foi escrita 40 dias depois, chegou a resposta. Ok, a carta foi escrita quando ela estava em depressão. E no processo da depressão, Deus foi fazendo. E no retiro, lá no sítio escolhido por Deus, nós fomos os primeiros a saber que estava chegando mais uma ovelha. E aqui está o Levi. A carta foi lida lá no retiro para nós também. Esse casal passou por vários momentos tenebrosos. Deus fez eles romperem em fé. Deus quer fazer vocês romperem em fé. Deus quer fazer você romper em fé. Deus quer te ajudar a fazer romper em fé. Deus está fazendo você romper em fé. Eu te falei ontem. Não temas. Deus está fazendo. Deus está fazendo cada um de nós rompermos em fé. E essa joia preciosa, linda do Senhor Jesus, estar aqui, eu segurando na sua mãozinha, no colo de Semi, ele não quer acordar, eu não vou beliscá-lo. Nós vamos estender as mãos agora e apresentar essa vida ao Senhor. Estenda as suas mãos. Repita comigo essa oração nesse momento. Senhor soberano Deus, aqui estamos nessa noite. E somos gratos porque Tu és o Senhor. Agradecemos porque Tu respondes às nossas orações. Nós queremos pedir que a graça do Senhor esteja sobre a vida desse casal, que eles reflitam em Tua palavra e que eles vivam para o Teu louvor. Nós queremos agora consagrar a vida do Levi, devolvê-lo a Ti, porque ele é Teu. Que o Senhor o abençoe, que ele cresça em estatura,
graça, que ele cresça em sabedoria, que ele cresça no temor do Senhor, e que ele faça o seu nome ser engrandecido sobre a terra. Mais uma vez, Senhor, aceita a nossa gratidão. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Pai querido, aqui eu estou como servo teu, apenas como servo do Senhor, liderando essa igreja, orientando essa família. Eu quero agradecer, Senhor, porque um dia Tu deste o privilégio de colher esse fruto, Tu deste o privilégio de ajudá-lo a crescer em Ti, e agora, Senhor, Tu me dás o privilégio de consagrar a vida do Levi para que o Teu nome seja engrandecido. Livra, Senhor, dos males, livra do mau homem, livra da enfermidade, Senhor, livra de todas a perversidade desse mundo, mas que ele cresça, Senhor, sabendo que Tu és o Deus da sua história, que Ele é resposta de oração, que Ele é instrumento teu. Pai, nesse momento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu declaro, Senhor, sobre a vida dessa criança, a Tua glória, e sobre a vida da Tua igreja, o Teu grande amor, e sobre a vida do Teu povo, a Tua grande bênção. Então, em nome de Jesus, nós consagramos a vida do Levi, consagramos a vida dos seus pais, consagramos a vida dessa igreja, agora e para todo sempre. Amém e amém. E a igreja diz amém. Uma salva de palmas para esse casal. Diante disso, nosso pastor, eu poderia deixar de comentar uma história que me passaram, ainda sobre essa família. No momento do parto, eu soube que estava cantando uma música especial. E nós não poderíamos também deixar de que a igreja pode sentar. De demonstrar esse carinho, esse amor qual a gente tem por essa família, por essa criança. Homenagem do grupo aos pais. Deus. E aí nós vamos estar homenageando também quem vai vir nessa cruz. Só Deus sabe a vontade que eu estou de pegar, mas eu não quero perder a minha parte. Ainda não. Então como estava eu, quando o homem judeu viu a sede da vida. Essa música estava sendo cantada no momento em que eu vi o Levi nascer, e o Levi estava cantando junto com a mãe, compartilhando aquele momento. Por isso que estamos cantando agora. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar nem outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Essa é uma música especial. O casal gosta muito. E vai glorificar o nome do Senhor.
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Santo Espírito do Senhor seja sobre o teu povo em toda a superfície da terra, seja sobre esta igreja, seja sobre as famílias aqui representadas, seja sobre a nossa nação, agora e para todo sempre. Amém e amém. A igreja diz amém. Dê um abraço, Senhor, de glória, que a graça do Senhor esteja sobre ti. Aí nós estamos concluindo o nosso culto hoje à noite, e eu não pude pegar o Levi por enquanto, né? Não quero que ele fique gripadinho. Portanto, nós juntos celebraremos e estaremos adorando ao nosso Deus na beleza e na magnitude do Senhor. Está aqui uma das pessoas que mais orou pela chegada do Levi. Eu creio que foi Senhor. Quero agradecer a família, a amiga da Eloísa que está aqui. Olha, que família linda, trouxe o final ali, a amiguinha também. Sejam bem-vindos. Muito bom que eles conosco. Deus abençoe. Deus abençoe. Agradecemos em nome de Jesus a todos que estão aqui.